os irmãos evangélicos tomaram conta deste canal e afirmaram: vocês católicos são idólatras. Então, no vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui aquilo que é realidade. Então, fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Para nós entendermos aí, ponto a ponto, de muitas coisas que nos acusam. E se você é protestante e veio parar nesse vídeo, então você senta e aprende o que é ser católico de verdade. Só lembrando, comentário, siga essa regra aqui. Se você tem aí problemas com imagens fortes, então já vou avisando que algumas imagens são fortes, certo? Então vamos lá, né? Algumas pessoas, principalmente, claro, né, os protestantes, quando veem essas imagens aqui, agora essa imagem para eles vão ser fortes. Alguém beijando uma imagem, um objeto, ou se ajoelhando diante da imagem. Ou ainda, fazendo aquelas travessias ajoelhadas, seja um adulto ou uma criança. Quando vê essa imagem aqui, então, meu Deus do céu, eles devem chegar a arrepiar, ficar com muita raiva de nós, né? Uma imagem aqui no meio de pessoas com um terço na mão, levantando assim. Papa Francisco beijando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Meu Deus do céu, pura idolatria. Incensando uma imagem. Pra que incensar uma imagem que quebra quem é Deus? Que absurdo. Papa Francisco, nossa, pra muitos diriam, né? Esperava mais de você, Papa Francisco, né? Por que vai se ajoelhar assim para uma imagem de gesso que não tem poder nenhum? E dito isso, o que nós primeiro precisamos entender é que existem inúmeros gestos que podem ser idolatria e outros que não podem ser idolatria. Não necessariamente quando alguém beija uma imagem, quando alguém se ajoelha, quando alguém incensa, quando alguém mostra uma imagem, significa que ela está adorando aquela pessoa, aquela imagem, ou está tratando ela como um Deus. Porque se nós formos tratar aquilo que alguns têm batido aqui na tecla, não só nos comentários desse canal, mas também em debates que nós já vimos aí, nós já reagimos, de que ajoelhou, tá adorando. Não, porque num culto não pode ajoelhar, não pode chorar, não pode sentir nada, é só espírito em verdade, não é isso que o pessoal tem falado? Pois é. Mas se nós formos levar isso até as últimas consequências do que o pessoal fala, nós também teremos que considerar que os nossos irmãos protestantes são idólatras quando estão se ajoelhando a uma imagem que parece aqui a Arca da Aliança, que inclusive muitos falam, né, que não tem nada a ver com a adoração, né, que as pessoas não adoravam, não se prostravam. Se prostrar é se encurvar, né, estar de joelhos. Então nós também devemos considerar aqui que agora eles estão produzindo imagens, né, tocando nela como se ali existisse um poder, ou que estão adorando uma pessoa que está pregando, tocando nela, se ajoelhando, se prostrando perante ela. E aí mais imagens da Arca da Aliança. Então, imagens de santo não pode, mas a Arca da Aliança pode, eu posso me curvar em relação a ela. E tem uma outra questão também que tratam, que falam que nós nos assemelhamos muito aos irmãos de matriz africana. A gente coloca velas, faz ofertas, faz questão de sacrifício, né, para as imagens. E eu vou falar qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Mas então, seguindo a lógica dos irmãos protestantes, nós também vamos entender que um homem não pode se ajoelhar perante uma mulher quando pede em casamento. Aliás, é um sinal assim muito grande, né, de quando uma pessoa ama a outra, respeita a outra, né? Aliás, esse daqui é o ex-vocalista do Raimundos, que é evangélico, né? Agora ele se dedica totalmente à missão dele. Ele pediu a namorada aqui. Ou aqui, quando uma cantora se prostra diante de todo o seu público, ela está dizendo que aquelas pessoas são deuses dela? Ou quando está em oração, a pessoa se prostra para receber oração, ou inclina a sua cabeça, como alguns fizeram aqui, significa que esta pessoa é um Deus para ela? Ou aqui beijando a mão de uma pessoa, e aqui neste caso, né, segurando dinheiro. Ou quando tem um comício e as pessoas se ajoelham, ou o político para as pessoas, ou as pessoas para o político, e fazem inúmeros gestos ali de oração. Será que as pessoas estão se direcionando a essa pessoa, a este político? Ou quando um senhor muito educado se prostra diante de uma mulher muito elegante num evento, isso daqui significa
algo de adoração, num protesto quando se ajoelham, ou até teve o caso aí, né, do pessoal orando em volta de pneu. Ou vocês que amam futebol também amam futebol, quando a gente se ajoelha perante a torcida, nós estamos tratando a torcida como um deus? Ou beijando o escudo assim? Significa o quê? Que o escudo, que o time é o deus dele? E aqui o maior de todos os símbolos, acho que é o exemplo que o pessoal mais dá nesta vida, né? Que é o homem se ajoelhando perante a mulher. Por que eu trouxe tudo isso? Porque muitas pessoas têm dito essas questões e eu quero trazer aqui para que nós possamos deixar o debate sério, né? Porque ou tem piadinha ou as pessoas misturam as coisas. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que existe uma diferença entre os católicos e os irmãos de matriz africana. O que acontece com os irmãos de matriz africana é que existe o sincretismo religioso. Então, os santos que existem nas religiões de matriz africana, eles estão se direcionando para entidades. Então, por exemplo, São Jorge para eles representa Ogum. Então, para eles é uma entidade, é um deus. Para os católicos, o santo não é um deus. É um irmão, como eu e você, que viveu nessa terra, que morreu pelo evangelho, deu testemunho, ponto. Quando existem as ofertas nas outras religiões, é realmente porque acredita-se que aquela oferta, o Deus, a entidade, vai fazer algo por ela. Em relação aos santos, não é isso que acontece, eu vou falar ao longo deste vídeo aqui, tá? Então, só para deixar uma coisa bem clara, nós não seguimos a mesma linha de raciocínio das religiões de matriz africana, tá? Por conta disso. Para eles, aquilo significa entidades, deuses mesmo. Então, eles têm poder, né? Então, poder sobre a água, poder sobre o fogo. Então, elas são invocadas, elas recebem oferendas e elas têm uma atuação na questão do culto, certo? Então, dito isso, vamos tirar essa parte. A outra parte que as pessoas trazem aí é lá da questão do Êxodo, onde é trazido os mandamentos do Senhor, onde fala, né? Não farás para ti imagem, não te encurvarás a elas, nem servirás. Mas o que as pessoas esquecem é que os povos antigos, eles tinham uma prática comum. Eles fabricavam as imagens e tratavam as imagens como os irmãos de matriz africana tratam, como deuses, como entidades, ou seja, aquelas imagens, elas não representavam o Deus, elas não lembravam Deus, elas eram o Deus. Então, lá em Êxodo 32, o que acontece? O povo não disse se isso representa Deus. Não, este é o Deus, o teu Deus, ó Israel. Então, o bezerro foi tratado ali como um Deus, aquela imagem era como se fosse Deus. Lembram aí da questão da mitologia egípcia, da questão da Mesopotâmia? Então, existem muitas mitologias gregas. Aquelas pessoas, Osíris, Íris, para eles são deuses. Então, existe lá o Odin e tantas outras figuras mitológicas. Para eles, aquilo não são pessoas que se direcionaram a um único Deus. Todos eles são deuses para eles. Por isso que foi feito, né? Por isso que Deus proibiu as imagens. Porque o povo tinha a tendência de reduzir Deus a algo visível, colocar essas figuras como deuses mesmo. E não acreditar em um único Deus, mas transformar tudo em deuses. E isso é sim uma prática pagã, tá? Então Deus queria deixar claro que ele, Deus, não é como os deuses que eles conheciam no Egito. E olha só, eles estavam tão inundados por essa questão que depois eles fizeram o bezerro de ouro lá em Êxodo 32 e tratavam o bezerro como um deus. Foi por isso que aconteceu toda essa questão. Mas depois de Êxodo 20, nós temos ali a arca com os querubins, que foi aquela imagem, né? Então, ó, essas imagens aqui que eu mostrei para vocês, representa malemar a arca da aliança, então com os querubins, né? Porque lá estavam as tábuas da lei, enfim. Então, Deus pediu para que fosse feito a arca da aliança com os querubins. Em Números 21 também, Deus pediu para que fosse feita a serpente de bronze, e quando as pessoas olhassem para a serpente, elas estariam curadas por conta, né, de todo o mal que estava acontecendo ali. E também tinha lá em 1 Reis 6 as esculturas no templo. Então,
Deus não se contradiz. Deus não iria mandar não fazer imagens e não se curvar para imagens e depois pedir para que as pessoas fizessem querubim, a arca, a serpente de bronze. Algumas pessoas até dizem que a arca era intocável, né? Isso é um grande mito. Intocável no sentido de as pessoas não podiam ter acesso a ela. Mas o povo via a Arca da Aliança em várias ocasiões. Você consegue ver em Josué 3, 1 Samuel 4. Elas se prostravam diante da presença de Deus, que estava associada à Arca da Aliança. Então nós já vimos aí, aliás, em outros reacts, né, abordando sobre essa questão. O erro, quando a Bíblia traz sobre a Arca da Aliança, de ficar intocável, de não chegar perto, era de não tratar aquilo que é de Deus, aquilo que é sagrado, de forma profana, de qualquer forma. Então, do mesmo jeito que hoje nós não podemos entrar num templo e tratar o templo como de qualquer forma, como algumas pessoas que já fizeram lá no Vaticano, por exemplo, de ficar subindo no altar, defecando nas igrejas, isso é tratar algo sagrado como algo profano, né? E um outro ponto, né, que o pessoal fala, tá se prostrando. Então não pode se prostrar, né? Porque essas imagens, nossa. Então quando nós nos prostramos para a imagem de Nossa Senhora, as pessoas entendem que isso é uma adoração, a gente está tratando a imagem como Deus. E não é isso, né? O outro ponto é de que prostração na Bíblia, ela tem diversos significados, como eu mostrei aí nas imagens. Respeito, honra, súplica, reconhecimento de autoridade, veneração, carinho, que é o que muitas vezes acontece quando eu beijo o escudo de um time, quando o homem pede a mulher em casamento. Existem muitas situações dentro da Bíblia em que as pessoas se prostraram. Abraão se prostrou diante de homens, isso significa que ele adorou? Não. José recebeu a prostração dos irmãos, também não significa que ele era um deus. E Davi também se prostrou diante de Saul. E nenhum desses casos aí foi idolatria. Por quê? Porque idolatria, por isso que a gente não aceita o termo idolatria, é porque idolatria é você tratar algo como Deus. E os santos não são deuses para nós. Os santos são pessoas que viveram nessa terra, que testemunharam, que dedicaram toda a sua vida a Deus e que hoje, para nós católicos, nós acreditamos que eles estão vivos no céu na eternidade. Por isso que existe o processo de canonização. Dentro desse processo de canonização, por que acontece? Porque é a maneira como a igreja aqui da terra reconhece que a pessoa já está com Deus. Então, ela está lá pertinho de Deus intercedendo por nós. Então, a adoração só Deus tem. E se nós fôssemos idólatras, nós não seríamos cristãos, né? Porque o cristão adora um só Deus. Um só Deus. Os outros, por isso que outras religiões não são cristãs, porque elas não adoram um só Deus. Nós adoramos um só Deus. Os santos nós veneramos, ou seja, nós tratamos com respeito, como pessoas que são exemplos para nós, porque seguiram a Deus. Toda a vida do santo é direcionado para Deus. E aí, essa veneração nós chamamos de dulia. Aquela veneração que é dedicada apenas a Nossa Senhora se chama hiperdulia, que é uma veneração super especial, porque eu nem preciso dizer, né? Ela carregou o próprio Cristo no seu ventre. E falando nisso, carregando Cristo no seu próprio ventre, Isabel também fez uma oração linda, bem-aventurada és tu, que carrega o meu Senhor aí. O anjo também falou a mesma coisa. Então ela também recebeu todas as honrarias pelo sim dela, pela sua participação no projeto de salvação, na vontade de Deus aqui na terra para a nossa salvação. Então, é importante nós fazermos essa diferença. Então, por que católico não aceita a palavra idolatria? Porque idolatria significa que aquela imagem é Deus e para nós não é Deus. Ju, mas vocês ofertam flores, rosas. Então, quando você tem a foto da sua mãe, da sua família, você não coloca num quadro? Você muitas vezes deixa em destaque na sua casa? Ou você faz uma pintura? Por quê? Porque às vezes aquele momento, aquela pessoa merece todo o carinho, mesmo depois de ter sido, mesmo pessoas mortas. Mortas assim, a gente não sabe se está no céu ou na terra. Imagina um santo que dedicou toda a sua vida ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Então, se nós
temos o poder, entre aspas, de ser instrumento do Espírito Santo, intercedendo pelos nossos irmãos, quem dirá pessoas que estão lá no céu, que assim nós acreditamos. Imagina a ligação que eles têm com Deus. Se eu e você, que somos miseráveis nesta terra, temos essa ligação, porque dedicamos o nosso coração, abrimos o nosso coração para Deus, quem dirá, né, os santos, ou seja, pessoas que já estão lá na terra. Isso também está lá em Apocalipse, isso também está nos Atos dos Apóstolos. Então, eu gostaria muito, muito que as pessoas parassem de ficar acusando os católicos de idolatria, porque isso é uma tremenda de uma mentira, é uma tremenda de uma inverdade. Porque se você for nos ambientes de culto, porque agora o argumento é assim, né? Não, porque no ambiente de culto não pode. A Arca da Aliança foi em ambiente de culto, meu irmão. E vale lembrar que no ambiente de culto, nós não estamos ali, Nossa Senhora, Ave Maria, você vai fazer isso por mim. Não, ela intercede pelos nossos pedidos, assim como ela intercedeu também nas bodas. Nas bodas, as pessoas não foram atrás do Cristo, foram atrás de Nossa Senhora primeiro. E ela foi e conversou com Jesus. Então, tudo o que acontece na Bíblia é o que nós católicos também praticamos. Não só na Bíblia, mas na tradição e no magistério. Então, eu gostaria muito, muito, muito que você que acompanha nosso canal e não é católico, mas gosta de ficar aqui para ficar cutucando a nossa doutrina, aprendesse a usar as palavras e entendesse que um gesto não significa apenas uma coisa, significa várias coisas. Isso não é só na Bíblia, isso também é na nossa vida. Então, abrir a mente para a questão daquilo que Deus quer nos mostrar e parar de desrespeitar a nossa fé, a nossa religião. É sempre um ponto muito importante e é uma obrigação não só de quem se diz cristão, mas também de todo ser humano. Não faltar com respeito com o outro e não falar inverdade sobre o outro. Idolatria é uma acusação muito séria que não é praticada na nossa igreja. Eu sei que mesmo desenhando dessa maneira o povo vai encher o saco, mas tá aqui mais um vídeo para provar que não, nós não somos idólatras não. Nós adoramos a um só Deus e temos uma família celeste inumerável que não cabe nem na nossa imaginação, que intercede por nós e que são grandes exemplos para nós. Você que é católico, me fala aí qual que é a sua devoção mariana, qual aparição aí de Nossa Senhora você tem devoção, ou se você tem devoção a algum santo. E se você já recebeu algum milagre por meio dessas intercessões, conta aqui nos comentários. E você que não é, por favor, você pode dar sua opinião, contesta aí os minutos, mas coloca os minutos, porque às vezes tem gente que assiste o vídeo e não entende, tá bom? Coloca aqui os minutos e eu vou ficar muito feliz em comentar se aparecer aqui pra mim, né? Porque às vezes é tanto comentário que eu não consigo responder todo mundo, tá bom? E aí, você gostou desse vídeo? Deixa também seu joinha, se inscreve no canal e ativa o seu sininho e ajude. Compartilha esse vídeo com aquele irmãozinho que precisa que a gente desenhe, porque dessa vez eu desenhei aqui mesmo, né? Com imagens, com fatos e realidades do que acontece na nossa religião, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.